aparecendo. Ah, achou que a gente não vinha, né? Achou, né? Achou errado. Tem um Pense choque de cultura. novo. Pense de novo. Achou que não ia ter? Achou errado. Só que eu não vou falar o que eles falam, porque eles agridem quem tá ouvindo. Não, porque a gente não, a gente é muito amorzinho aqui. Muito. Estamos ao vivo aqui pelo facebook.com.br com elas oficial. Estamos também aqui. Tem também aqui na Rádio Show. A gente está no Twitter, @papo com elas. Nosso Instagram, @papo com elas oficial. Tem também o nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br com elas oficial. Hoje, transmissão ao vivo via Facebook. Logo, logo vai entrar esse vídeo no YouTube. Você vai lá, aproveita, se inscreve, clica no sininho. Já fica vendo tudo que a gente já tem desde o 21 de janeiro, que foi o começo do nosso programa. Tem muita coisa boa, melhor que o catálogo de Netflix, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde. Nossa, tá falante hoje, né? Engoliu a pílula da Emília? Olha só. Tá falante, hoje é isso aí. Na sexta-feira a gente teve um problema na transmissão do Facebook, não conseguimos nos conectar. Mark Zuckerberg tava botando os engenheiros para trabalhar de novo. Tava. E aí não deu certo. Modem lá, trocando modem. Ele tava ligando e reiniciando o modem, aí a gente perdeu a conexão, enfim. A gente fez a transmissão direto pelo YouTube e depois fizemos o contrário, subimos o vídeo no Facebook. Então o vídeo da Mari tá lá, que a gente conversou bastante coisa bacana com ela. Então quem quiser rever o programa, né, ou assistir pela primeira vez, tá lá, mas tudo está no nosso youtube.com.br oficial e também no nosso site, o papocomelas.com.br. Lá no nosso site, se você entrar para ver os vídeos, você ainda pode se enriquecer com bastante informação, saber o que está acontecendo de evento na cidade. E falando em evento, né? Exatamente. Diga. A gente teve aí bastante coisa no final de semana. Esse final de semana teve aí o Tanabata Matsuri. Tudo dica do Papo com Elas, Dica né? do Papo com Elas. E aí eu fui no Tanabata Matsuri e achei fantástico. Inclusive eu vi a Oli na SP2, ela falando com ela agora. Mãe, tá famosa. Apareci de relance, aí apareci na de casa também, tudo de relance. Olha que fama, gente, não aguento. Tô na Globo. Não tô aguentando. Chique bem. E aí, assim, foi muito legal. A dica foi o Papo com Elas aqui, eu tô na Bata Matsuri, é de uma lenda japonesa que fala aí de um casal que foi separado pelo pai da menina lá, que ele tinha permitido o casamento deles, depois ele viu que eles não estavam trabalhando, e ele falou, não, cada um vai ficar num canto da galáxia. E aí a representação desse casal é pelas estrelas Vega e também Almir, se não me engano. Tá aqui você vai lá no site do Papo, você vai Altair. As estrelas Altair e Vega ficam nos dois lados da galáxia e elas só se encontram uma vez ao ano, que é um evento, né? Que é o Tanabata Matsuri, seria um encontro dessas duas estrelas que ocorre no 7º dia do 7º mês do ano. É sempre uma coisa muito bonita, uma lenda japonesa de 4 mil anos. E fomos também num evento, num espetáculo maravilhoso, não é, Lu? Sim, a gente foi convidada pelo diretor, o Fernando Cardoso, e pela Virgínia Rosa, que estiveram aqui na quinta-feira passada, para assistir o espetáculo Palavra de Mulher, que retrata as personagens femininas da obra de Chico Buarque. Gente, que emoção! Que emoção! Foi demais. A Virgínia, que voz, Oli. Que voz, que presença de palco. Que presença de palco. Da Lucinha Lins. Tânia Alves também. Lucinha Lins cantou a gata do Saltimbancos Trapalhões e foi assim uma emoção. Todo mundo cantou junto. Eu amei com a minha filha, que foi comigo também lá, e assim, que as pessoas não estavam fazendo a coreografia. E eu fiz lá da parte felina, não reconhecerás, eu dei as patinhas assim pra frente e vi que ninguém fez. Fiquei chateada. Pediu seu dinheiro de volta. Poxa, ela cantando lá, todo mundo cantando junto, ninguém faz a coreografia? Como assim? Infelizmente, o espetáculo só esteve aqui esse final de semana. Foi uma apresentação no sábado e no domingo, mas a Virgínia já falou pra gente no final. A gente encontrou com ela lá. Tem até uma foto lá no nosso Instagram para você acompanhar. A Virgínia falou que ela vai estrear com novos shows e vai contar tudo pra gente. Então ela vai voltar aqui. Vocês vão ficar sabendo de tudo. Só sei que foi maravilhoso. Foi um dos melhores shows que eu assisti assim, muito tempo, viu, Olivia? Maravilhoso, foi um espetáculo muito, muito bacana realmente. E não é só um espetáculo não, a gente está com promoção também, não é? Sorteios.
Hoje nós vamos demorar, viu, Val? Aguenta aí, segura. A gente tá com 2 sorteios lá, um na nossa página do Facebook e um no nosso perfil do Instagram. São diferentes. São 2 sorteios diferentes, apesar de ser o mesmo kit. A gente fez um kit leitor, em cada um deles a gente está sorteando um livro da autora Lucimara Galícia, que também esteve aqui no programa para falar sobre o poder da palavra. Então é um livro dela e uma caneca do nosso programa. Exatamente. E no Instagram é outro livro dela e outra caneca do nosso programa. Então você pode participar dos 2. Vai que. Agora eu vou dar uma dica. Lá no Facebook tem 60 pessoas participando do sorteio. No Instagram só tem 6. Opa. Então vai lá no Instagram. Alguém já furou o olho da Alvinéia aí. A Alvinéia tava sozinha na frente. Já estava concorrendo sozinha. A gente deu a dica e foi lá. Mais 5 pessoas foram lá e já marcaram. Então, assim, corre lá no Instagram que tá mais fácil de ganhar do que no Face. Mas você pode participar dos 2. Vai que a tua sorte está transbordando. Tomara e você acaba ganhando os 2, né? O sorteio vai ser dia 29 de julho, aqui durante o nosso programa. Então, fique ligado. Vamos falar com a nossa convidada? Nossa, Val! 10 minutos de programa já? Meu Deus do céu! Eu só tô curtindo. Hoje a gente tem o prazer de receber novamente aqui no nosso programa, aqui no estúdio da Rádio Show, a psicoterapeuta Valquíria Cataldo. Olá, meninas. Tudo bem, Val? Muito obrigada, Lu e Vivi, pelo convite novamente. É um prazer estar aqui. É sempre muito bom escutar vocês. Obrigada, Val. O tema hoje promete. Promete. Né? Eu estava até comentando com a Val fora do ar que o outro programa que nós fizemos com ela, que foi sobre as mães tóxicas, deu a maior repercussão. E tanto é que eu e a Olivia, a gente fala dele direto aqui nesse programa. Quem não assistiu, tá lá no nosso canal do YouTube, só procurar Mães Tóxicas ou Mães Narcísicas. Foi muito bom. E hoje a gente vai falar de um tema tão polêmico quanto, que é a Síndrome do Imperador. Que é também a Síndrome do Reizinho. E ela tem um nome científico, entre aspas, né? O transtorno opositivo desafiador. É isso, é complicado, né, Val? É isso. Para a psicologia e para a psiquiatria, essa síndrome ela é associada a esse tipo de transtorno opositivo desafiador. Ela também pode estar associada a outros tipos de transtorno, como o transtorno de conduta, o transtorno antissocial e outros aí juntos, né? Então, há uma associação de transtornos. A síndrome, geralmente, do reizinho, eles falam, né, do reizinho, porque os sintomas iniciam lá para os seus 2 anos. Segundo isso, a visão da psicologia aqui, né? A gente está tomando 2 campos. Então, a gente vai falar um pouquinho da psicanálise, como ver esse olhar dessa criança, né? Como um sujeito aí sendo constituído por um outro sujeito, sujeitado, né? Por sua mãe, por seu pai, por uma família. E vamos falar também sobre as características que são da psicologia e da psiquiatria no DSM, né? No DSM-5, no CID-10. E, então, é um transtorno, eles caracterizam esse transtorno, geralmente, quando o problema vai para a sociedade. E aí, essa criança, ela se depara com o ambiente externo e a sociedade começa a dizer quem é essa sociedade, né? Essa escola, essa família diz, há um problema. É isso aí, a gente vai dar um pequeno respiro aqui, a gente está falando, a gente vai dar uma pequena pausa, daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre esse assunto. Fique com a gente.
Agora vai. Agora eu vou ver aqui. Estamos de volta, essas músicas que tem um final assim meio mudo, né? Que a gente entra em pânico, fala, meu Deus do Nossa, céu. agora acabou? Não acabou? Saiu do ar, Ainda é. não. Estamos aqui. Se E não aí- pra ter suspense ali, nem vem, nem fica sai em de casa, casa. né, gente? Né? A gente está com um tema bastante legal e aí a gente fala que todos nós já nos deparamos com crianças que mandam em casa, xingam pai, babá, professor, escolhem não apenas o que querem comer, como ditam todas as regras e escolhas da família, desde o que vai ser visto na televisão até com o horário mais adequado para dormir. De acordo com o site Psicoorientação, essas crianças não sentem culpa pelo que fazem aos outros, têm um comportamento desmedido e nada convencional para a idade. São tiranas e controlam tudo o que conseguem. Dão ordens e exigem respeito, atuam no impulso, não temem figuras de autoridades como professores, diretores de escolas, pais, irmãos mais velhos. Uma criança imperadora pode chegar a dar empurrões, bater, fazer ameaças, destruir o ambiente onde está por birra, faz agressão verbal, coage os pais e não demonstra solidariedade. Quando frustrada, torna-se violenta até. Val, todos sabem que crianças precisam de limites, né? Até a gente já conversou sobre isso fora aqui, que não são só limites, mas começa por aí, né? Mas muitos pais não conseguem, têm dificuldade em estabelecer esses limites. Por que isso ocorre? Bom, primeiro, a questão envolve os limites aí, bem anterior a quando a criança começa a apresentar os sintomas na sociedade aí, que a gente está dizendo, que é desafiar e se opor às regras. Então, a questão inicia-se muito antes disso, né? Então, quando aquela criança ela está testando, a gente chama aí, a gente pode fazer uma discussão paralela com as birras, né? As birras que iniciam com a criança lá de 2 aninhos, que são naturais. Por que são naturais? Porque a criança ela precisa testar um não, né? Só que nesse testar não é que os pais se perdem. E foi o que você me perguntou. Por que os pais não conseguem impor limites aqui? Eles se perdem entre o que eles tiveram de criação. Às vezes, os pais foram excessivamente punidos, excessivamente cobrados, tiveram uma educação muito rígida, então eles não conseguem mediar a educação dos filhos. Eles acabam indo para o limite oposto. Não conseguem achar um meio termo, Não né? conseguem achar um equilíbrio. Receberam uma educação muito severa e Exato. acabam sendo permissivos demais porque aquilo é uma referência ruim para eles. Sim, né? marcou muito. Lembrando que não, a gente precisa tirar as culpas, em primeiro lugar, desses pais. Porque é muito difícil a gente ter um filho rotulado socialmente, né, com o TOD, por exemplo. Eu tenho analisando com os diagnósticos estabelecidos e esses pais nem sempre não colocam limites. Há 2 casos. Pais que excessivamente têm cobranças excessivas, um superego muito grande e que fazem cobranças e que estão excepcionalmente rígidos dentro dessa educação. Então, são 2 casos. Pais excessivamente agressivos, violentos e pais que não conseguem colocar os limites. Então são 2 extremos, na verdade. São 2 né? extremos que podem desencadear o transtorno. E pode trazer aí sintomas, né, para essas crianças que entrariam nessa classificação que a gente fala, nessa população. Então, pais excessivamente agressivos e violentos viram modelo para essa criança, né? Então, o que eles vão fazer? Também vão se opor, também vão desafiar. Quantos adultos a gente encontra que são opositores e desafiadores, não são só as crianças. Não, até porque a criança aprende com exemplo, né? A criança é um espelho do Bom adulto. ou ruim. Bom ou ruim. Bom ou ruim. Lembrando que a falta de limites também é um exemplo, né? Se a gente está dizendo aí o espelho, é um espelhamento, a criança aprende pelo espelhamento.
Então, se o meu pai não consegue ter limites, porque não é só a criança que não tem limites, se a mãe não sabe dar limites, ou o pai, ou quem cuida, porque nem sempre é a mãe que está ali, né? O cuidador não consegue pôr limites, é porque ele também não sabe o que é cuidar de si. Se ele foi, esse cuidador foi extremamente invadido em sua infância, dificilmente ele consegue pôr limite no outro. E aí, pôr limite no filho, o que é isso? Sempre foi me posto limite. Eu não sei me dar limite, porque eu sempre esperei do outro. A Lu falou da questão da permissividade, porque pessoas que já tiveram pais que foram muito rígidos. Mas tem também a permissividade daqueles pais que não têm tanto tempo assim. Da culpa, filhos, né? Que ela falou. E aí tem que compensar a ausência. Não é esse caminho, não é? Lembrando que são 2 casos, né? O excessivo, a punição excessiva e o descaso excessivo. Todos os excessos aqui vão causar esse tipo de transtorno aí com a criança. Então, quando os pais não se responsabilizam, então vamos lá, a culpa ela saiu, né, de cena, porque enquanto eu estou na culpa, eu não consigo entender o que funciona e o que não funciona. Você diz você como mãe. Como mãe. Como mãe, se eu estou na culpa, eu não consigo avaliar Exato, o que funciona com meu filho ou não. Isso. Tá. E aí essa culpa ela pode ser proveniente da minha história. Então ainda eu não virei mãe. Né? Eu não me responsabilizei, exato. Eu não me responsabilizei por essa criança. Eu não me coloquei na função materna, né? No lugar da mãe. E aí eu não consigo olhar para essa criança como uma prioridade dentro dos meus afazeres. E isso não significa que eu preciso estar o tempo todo com essa criança para pôr limites nela. Hoje as mulheres trabalham e elas necessariamente precisam desse trabalho. A questão é o tempo que eu passo com essa criança é com essa criança. Eu consigo trabalhar a qualidade do meu tempo com o meu filho, mostrando a ele o meu vínculo afetivo com ele. Né? Ele tem um tempo para estar comigo e eu estar com ele sem que os eletrônicos estejam nos nossos meios. Né? Então a gente olha nos olhos, a gente brinca, a gente tem um tempo sadio para conversar e para pôr limite, e para frustrar, e para dizer não, porque eu também falo do afeto como algo que afeta positivamente ou negativamente, mas essa negativa é para que o outro saiba que existem limites, né? Então, será que essas mães, dentro desse lado, ocuparam os seus lugares frente a esse filho? Né? Porque ser mãe ter um filho é uma coisa, e ser mãe ou também ser pai. Para o Winnicott, que é um dos pensadores da psicanálise, ele vai dizer assim, o holding, que é esse manejo, esse cuidado com essa criança, ela não está somente na mão da mãe, porque fica tão pesado, né? A gente culpa a mãe, tudo é a mãe parece, mas não é. Esse pai precisa entrar aqui. Lacan também vai dizer que a lei do pai precisa entrar. Então, assim, como que a gente faz? Né? Se a figura da mãe se ausenta e a figura do pai também se ausenta. Quem é que está responsável por esse filho? Exato. Quem que quis se responsabilizar pelo nascimento dessa criança? Tudo começa aqui. Eu me responsabilizo, eu quero estar no lugar aonde eu me propus estar. E aí eu vou trabalhar as questões de limite. Mas tem pais que não conseguem realmente. Quais são os principais erros que esses pais cometem ao tentar impor esse limite aos filhos? Bom, a questão é, se a gente for pensar que tem controvérsias, né, dentro do rótulo, né, que a sociedade coloca, há controvérsias. Porque, assim, quando a gente fala assim, é uma criança vingativa, é uma criança que não aceita limites, é uma criança que se irrita facilmente. É só a criança que faz isso? Né? Então vamos pensar que há controvérsias.
há adultos que Carapuça Tá está servindo. servindo. desculpa. Não, mas continua, continua. Tô aqui, faz parte da vida. estamos aqui para aprender também. Eu escutei o silêncio agora. O silêncio ecoa dentro de nós e é somente dentro dessas dúvidas que surgem é que a gente pode tentar observar as coisas diferente, né? Então, assim, os adultos também têm esses traços. Então, é uma derivação da birra para a psicanálise. O transtorno opositivo desafiador é uma derivação de uma birra que se fixou ali nessa criança pela repetição. Eu até conversei com você, Lu, de uma metáfora freudiana do porco-espinho, falada por... Deixa eu só falar o nome dele específico. Tem que ver a cola que ela aqui. Gente, Não, ó, mas É um caderninho. Ela falou ali pra mim, fora do ar, que ela resumiu em 14 páginas. Oh, meu Deus do Falei, céu. Valquíria, é só uma hora de Não programa. vai dar um resumo, é só um Daqui a pouco vai começar o bloco comercial. Schopenhauer fala dessa metáfora dos porcos-espinhos. Veja, essa criança que está cheia de defesa, oposição, né? Ela entra num processo de tentativa de conversa com esse outro. Ela está tentando um contato com esse outro, mas ela já tem tantas defesas que ela sai desse contexto, porque machuca. E aí, se ela se afastar demais, ela também pode morrer. Entende? Porque não tem o afeto que necessita. Então, é difícil a gente trabalhar o equilíbrio da severidade e do acolhimento, não é, gente, como pais? É difícil. Então, onde que a gente erra, né? Aonde que a gente está errando? A gente pode falar num outro bloco aí desses erros que podem ocasionar, segundo a visão da psicanálise. Aonde está o erro? Qual é a fonte, né, para a gente pensar? Fora dos rótulos e fora dos diagnósticos e das medicações. Como eu posso ajudar os pais e as crianças? Tem uma declaração aqui, um comentário, né, da Alvineia. A Alvineia é nossa ouvinte querida, está sempre a gente precisa conosco. trazer o Vinete. Alvineia, você vai ser que convidada a vir aqui no estúdio. Ela disse o seguinte, que ela trabalha em um lugar público e quando as crianças vão lá tirar RG ou qualquer outro documento, todo mundo já coloca a culpa nos pais, porque às vezes acho que elas causam um pouco, né? Então, assim, automaticamente a gente já associa o mau comportamento daquela criança à má educação que ela recebeu em casa. Claro, Né? lembrando que a culpa para a psicanálise não existe, né? Todo mundo associa porque esse nome é o julgamento que a sociedade faz, né? Nossa, esses pais são mal educados, por isso essa criança é mal educada. Aprendeu em casa. Aprendeu em casa. E, na verdade, os filhos falam pelos sintomas dos pais. Né? O que essa criança está querendo dizer aqui que a gente não consegue escutar? Né? O que a gente está querendo fazer ali para que possa haver uma ligação? Houve uma quebra desse diálogo entre os pais e os filhos. Então, eles tentam chamar a atenção, se opondo, né? E isso vai para a sociedade, vai para os professores. Então, a gente também tem outros pensadores da psicanálise que vão dizer o seguinte: é natural do ser humano uma ambivalência de amor e ódio. Eu odeio, eu amo. E, então, a criança, ela testa o não com a birra, lembrando que isso não é uma característica de birra, mas a gente pode falar de uma derivação, tá? Não tem adultos birrentos, né? Então... Você olhou pra mim? Não, Eu olhei. É que eu tô olhando o relógio aqui, eu achei que você tinha... Não, eu olhei na sua direção, mas eu não chamei você de birrento, eu imagino ali. Eu nem vi. A gente carapuça tá servindo sozinha. Olivia, ainda bem que a gente não se vê, porque assim... Não, na verdade eu olhei pra você porque conhecemos. A gente conhece. Conhecemos. Hashtag conhecemos. Hashtag, né? Então, essa derivação da birra é assim. A criança, ela começa a dizer assim para o pai e para a mãe: olha, eu não quero isso. É um estabelecer do não ali. Qual é a sua proposta quando você me dá ordens? Isso internamente, tá, gente? A criança está lá elaborando
Eu preciso separar a demanda da minha mãe, ou do meu pai, ou daquele cuidador, com o desejo que eu tenho. Os pais exigem que as crianças tenham autonomia, mas não lhes dão a possibilidade de uma autonomia saudável, que é dizer não e não se encaixar com tudo que lhe dizem. Imagina um filho que faz tudo o que os outros dizem também. Então, esse não, essa oposição a algumas coisas precisa existir Para a criança ter a sua saudavelmente. individualidade, senão vai ser aquela criança que assim, o coleguinha manda na brincadeira e ele está lá servindo de capacho também dos outros, né? Exato. Não sabe se defender, não vai ter uma opinião formada. Isso, e aí veja só, então os pais traduzem. A criança se jogou no chão com 2 anos, porque não conseguiu o pacote de bolacha. Nossa, ele já está me desafiando. Necessariamente não, ele está ali tentando ver até que ponto a sua ordem está estabelecida, o seu limite está estabelecido. Quem que vai me barrar aqui? Deixa eu ver se essa mãe vai me pôr barrar o meu desejo. Qual é a demanda que minha mãe põe em cima disso? É entender. Ou se eu gritar um pouquinho mais forte, ela vai dar na minha mão, né? E fazer por mim. Então, assim, o que acontece? Os pais, eles ou cedem demais ou cobram demais. Então, quando vai para os opostos, aí acontece o desequilíbrio da criança. Eu acho que é importante só a gente dizer, que a gente até comentou isso fora do ar também, que essa fase dos 2 anos são aqueles famosos terrible twos, né? Exato. Que a criança nessa fase de 2 anos é onde ela começa mesmo a testar. Isso toda criança com 2 anos passa por isso. Né, que é um processo normal de amadurecimento dela, né, Não Val? pode deixar chegar até os 20 anos. Exato. Isso. Já que os 40 primeiros anos da São criança mais são os mais difíceis. difíceis. Vocês sabem que, geralmente, na escola, lá por 6, 8 anos, é que vai ser realmente detectado essa sintomática que a criança é uma desafiadora das leis. Por quê? Porque ela vai barrar em quem? No professor, na instituição. A instituição que exige ali um limiar de conduta. Um certo comportamento. Um certo comportamento. Exato, um respeito para com o outro, lembrando que quem tem esse transtorno, essa síndrome, não consegue ter empatia pela dor do outro, né? Ele tanto faz o outro, mas a gente está olhando uma criança. Mas não chega a ser uma psicopatia. Não, porque é uma Não. criança, né? Ela, na verdade, ela está aprendendo ainda os sentimentos, quais são os limites e tal, né? Ela ainda não sabe dar nome, né? Não, e outra, lembrando que há uma culpa dessa criança. Tem especialistas que dizem que essa criança não sente culpa. Quando não há culpa, entra a psicopatia. É isso aí. A gente vai agora para o nosso bloco comercial. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre isso. Sim, falei. Melhor, papai. A criança aqui, ela sente culpa. Ó, tem alguém te mandando um beijo aqui. Bruna Camente da Silva. Saudades, Val. Beijo.
estamos de volta. 1h43, a gente tem mensagem, Lu? Tem sim. A Bruna Mente da Silva, ela te mandou um beijo, falou que tá com saudade. E ela deixou um relato aqui. Ela escreveu assim: meu filho hoje tem 4 anos. Aos 2, a psicóloga disse que ele tinha indícios de TOD, que é um transtorno opositivo desafiador. Isso, que é a síndrome do imperador que a gente está falando. Sim. Eu tive depressão na gravidez e pós-parto, lutei um bom tempo contra a culpa. Foi um processo longo, onde entrei em análise e realmente só depois que eu ocupei meu lugar de fato como mãe, vi o reflexo no meu filho. Ele tem marcas já em sua psique por conta de tudo que passamos na gestação, mas hoje, sem dúvidas, nossa conexão é outra, um trabalho contínuo. Poxa, que lindo, né? E assim, eu acho que esse reconhecimento, a gente se reconhecer como um ser humano falho, né? E saber que essas falhas, elas vão aparecer na criação do nosso filho, isso humaniza a maternidade, né? Porque a gente tem essa coisa aquela coisa mágica. A maternidade a mãe vira a super-heroína. da maternidade que a gente sempre menciona, né? Exatamente. Olha, esse relato é maravilhoso. É mesmo. Muito obrigada, Bruna. Parabéns, Bruna. Obrigada por compartilhar conosco. Uma querida, eu acompanho aí algumas questões dela, ela já, né, a gente já tinha tido um diálogo aí sobre essas questões e realmente a mãe se põe aí como, né, essa culpada, né, por ser um outro primordial desse filho, porque a mãe é primordial para a sobrevivência do filho, né, esse cuidador, né, que necessariamente nem é a mãe, né, é um cuidador. Mas veja, somos humanos, que nem eu disse, eu também me coloco dentro dessas questões de aprendizado e vai ser o resto da vida, porque a gente leva a vida inteira para amadurecer, a gente não envelhece, a gente amadurece. E para amadurecer como mãe, a gente não vem com manual, né? Então a gente precisa aliviar um pouco aí os nossos ideais de filho, porque às vezes a gente sobrecarrega essas crianças também, porque eles têm que ser, né? Eles têm que fazer, eles têm que dar conta daquilo que eu idealizo para o meu filho. Então eles não têm que, né? Eles precisam aprender com nós adultos o que é realmente viver aí com um certo limite, respeitar o outro, ter um exemplo para isso, a gente pensar que somos um espelho, né? Isso é muito bacana. Então, poxa vida, eu espelho muitas coisas que são da minha infância ainda, no meu filho. Então, é legal a gente buscar o nosso eu na terapia, na análise, para que a gente possa cortar esse ciclo de repetição, né? Então, que nem a Bruna disse, ela foi buscar a análise. A psicanálise fala diferente, né? Não vai rotular esse sujeito, ele vai valorizar a subjetividade dele e vai escutar aquilo que a gente estava comentando, sobre a agressividade, a ambivalência do ser humano. A ambivalência do ser humano é amor e ódio, né? Mas a criança, quando ela vai se colocar sobre essa agressividade, o que acontece? Os pais não sabendo que aquilo não é um desafio, não é uma oposição, entram num combate. Vamos entrar num combate. Vamos, né? Braço de guerra, né? Quem vai ganhar aqui? Então não tem um diálogo. Não é um diálogo isso. Lembrando que o adulto, ele está sim sobre a responsabilidade dessa criança. E ele precisa falar firme com essa criança, mas não usar de violência. Ele é responsável, mas ele não é dono. Está muito claro isso também. Ele tem que entender os desejos da criança também e tentar entender onde o desejo da criança pode ser correspondido e onde não há espaço. Não há espaço para aquilo acontecer. Tirar a autoridade, assim, autoridade entre aspas, não autoridade... autoritarismo, mas exatamente, não autoritarismo, mas não como o papel dele de pai de pai e mãe ali, que tem que ter, até pela própria segurança da criança. Sim. Então, assim, como você falou, dar
ouvido, assim, dar permissão, criança, espaço para o desejo dela, mas sem também interferir até que limite vai aquela Muitas autoridade. crianças viram para os pais. Eu tenho crianças diagnosticadas com TOD no consultório. Elas já vieram com esse diagnóstico e tem alguns que tomam 4 medicações psiquiátricas desde os 4 anos de idade. Uma judiação. E o que acontece? Aí quando a gente vai analisar analiticamente a estrutura, lembrando, é algo muito importante que tem que ficar aqui, a terapia precisa alcançar os pais. Eles precisam participar terapeuticamente do processo dessas crianças, porque a fundamentação e a origem ali desse transtorno está na veiculação, no vínculo de mãe e filho e pai e filho. Então, a criança, ela fala. Isso com 6 anos, 8 anos, eu não falo só dessas de 2 que fazem inicialmente a birra, mas as de 6 e 8 anos, que são, né, aí as que mais dão problema, e as de 10 e 12, muito mais, né? Então, assim, precisamos trazer esses pais para que eles compreendam o lugar deles. Então, o lugar de pai, muitas vezes, é barrar o desejo desse filho, sim. É dizer não, é frustrar. Mas é falar com um diálogo afetivo, se posicionando de forma firme, mas também compreendendo que ele vai receber talvez uma retalhada, né? Tipo, você é um chato. Mas faz parte. Faz parte. Exatamente. Só que se o pai não permite, a mãe, os pais, não permitem a agressividade, essa agressividade, ela vai gerar uma culpa. Então, eu não sou bom o suficiente porque eu odeio meus pais, eu só tenho que amá-los. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou tentar, que eu estava lhe dizendo, que a estrutura do superego vira um superego sádico e o ego masoquista em busca de punição. Por que essa criança ela vai buscar punição? No olhar da psicanálise, tá? Porque eu preciso, de alguma forma, aliviar a minha culpa, por eu odiar meus pais. Porque eles não fazem o que eu quero, ou não entendem que eu também odeio e também amo. Não é permitido aqui eu sentir raiva dos meus pais. Tem crianças que não podem, né? E a ausência desses pais também gera agressividade, gente. Então, os pais passam o dia inteiro trabalhando, de 8 horas da manhã às 8 da noite, chega às 10, essa criança já está dormindo, ou essa criança ela fica com os avós. O que gera nessa criança em relação aos pais? Ódio. Eu não sou visto, eu não sou amado, Não se importa. não se importam comigo. Só que eu não posso jogar para eles, porque eles pagam tudo para mim. Eles me dão tudo. E eu vou ser um filho ingrato, porque essa é a palavra, né? Exato. E é isso que ele deve ouvir da avó que cuida, ou do cuidador. Você não pode falar assim pro seu pai, você é muito ingrato, ele te dá Ele tudo. está trabalhando para Tudo, pagar Tá trabalhando pra para pagar você, suas coisas, pagar essas sua coisas. escola, pagar isso, tudo. aquilo, Você tem de tudo, sua moleque. festa de aniversário, Exato, etc. você tem de tudo, moleque. Como pode fazer uma coisa dessa, né? E aí, essa agressividade não pode ser descontada nos objetos certos. Então, eu desloco a minha sintomática, a minha demanda para o externo. E vou descontar em quem consegue ali, imaginariamente, na minha fantasia, me colocar um limite. O professor, a escola, né? Eu vou chamar a atenção desses pais com o gozo da punição. É masoquista depois de uma certa repetição. Eu sinto prazer em chamar a atenção porque eu vou ser punido. Eu preciso de um limite externo e eu não encontro Em casa. em casa. Exato. Lembrando que esses limites não tem nada a ver com violência, nem psíquica e nem física. Firmeza e agressividade são coisas diferentes. Você pode falar com firmeza sem ser agressivo. Exato, Não é não, ponto final. exato. E que esse não seja uma negativa
para todo, né? Ele inicia e ele vai até o final, porque se eu também modifico o não por sim, o sim por não, o não por Ter a sim... coerência, né, Val? Ter a coerência. Olha, eu sei que posso, mas como ele me fez uma birra ontem, eu vou falar que não. Não é birra de quem, gente? Olha lá. É dos pais. E aí os pais estão na birra. E aí fica o cabo de guerra. Não, e também tem aquela coisa, se você começa falando não, todo não termina em sim, sim, a criança sabe disso. Então, assim, ela vai. Aí que ela vai puxar mais ainda esse limite. Porque ela sabe, bom, se eu insistir um pouquinho mais, se eu fizer um pouquinho mais de birra, ele vai falar assim. Olha, você me fez lembrar uma coisa muito bacana, Lu, que isso é visto muito no set. Pais separados. E um tira a autoridade do outro, totalmente, né? Totalmente. Então, assim, a mãe, às vezes, é a que passa mais tempo com aquela criança e coloca o não. Né? Eu não quero, você não vai pegar seu videogame porque você não estudou para as provas. Aí ele vai para o pai. O pai diz, pode pegar o videogame, faz o que você quiser, tanto faz que você estudou ou não para a prova. Então há uma lacuna, né? Esse pai ele não colocou um limite nessa criança, né? Então não adianta em só falar uma língua, por isso que a terapia tem que ser familiar e mesmo em pais separados. Teu filho, gente, meu filho continua sendo filho, né? Continua sendo filho e eles continuam sendo Os pais. pais continuam sendo pais. Eles só não são um casal. Então veja, o pai ou a mãe, o cuidador, ou quem provê, porque às vezes podem ser duas mães ali, né? Duas mulheres, dois homens, enfim. Quem dá essa abertura está propiciando esse transtorno a perpetuar pela parte sádica e masoquista da punição e do delito, né? Ai, olha que gostoso, eu consigo o que eu quero. Olha que gostoso, ninguém me põe limite. É prazeroso determinadas questões aprendidas e repetidas. E aí ele vai esbarrar lá na delegacia, na adolescência. Até uma pergunta. Qual é a consequência dessa síndrome quando a criança se torna um adolescente ou um adulto? Quando ela não é observada de frente pelos pais, né? Quando ela é negada, porque às vezes os pais negam, né? Eles não querem ver que aquela criança ela está ali com algumas questões a serem vistas por essa família. O diálogo é de suma importância, mas se isso não for tratado, se isso for alongado e se esse tipo de transtorno for considerado uma qualidade, por exemplo, tem mães que elogiam excessivamente os filhos, entende? Ah, ele é maravilhoso, olha que incrível, ele escreve como nunca, nossa, olha que incrível, ele anda de patins como nunca, nossa, olha que incrível, ele fez cocô pela 10ª vez na privada. Né? Coisas que são naturais do ser humano fazer e já passa por uma naturalidade do ser humano é hipervalorizada. Então eu sou o cara. Não tem mais ninguém que possa comigo. A criança perde a referência, né? Da normalidade. Limite, do limite. Por exemplo, eu sou impossível de ser superado. Então, assim, a gente precisa entrar no equilíbrio de elogios e repreensão. Elogiar aquela parte que realmente é um exercício e que você vê que houve uma demanda de energia para conquistar e também repreender onde tem que repreender. Dizer, não, cara, você não é tão bom assim. Olha só, aqui você podia, de repente, ter tentado melhor, ou ter feito algo, né? Não é só aceitar da forma como está. Ó, você quebrou o vaso da sua avó. E aí, o que você está pensando em fazer? Não, que lindo, foi só uma bolinha, entende? Então, há um limiar de equilíbrio. E se não for visto dessa forma, ele passa a transgredir as leis na sociedade, certo? E pode vir na adolescência a se envolver com drogas, a ser preso, a roubar, sempre se opondo a figuras da lei, para lembrando da autoridade, lembrando que é para psicanálise um retorno a essa culpa inicial de não ter sido aceita a sua agressividade com os pares. Né? Freud diz aqui que o par oposto aí, ele sempre vai rivalidar, né? Porque ele quer o amor daquela figura. Então é a rivalização aí do ético, né? Do complexo de ético, né? Mas se eu também não posso vivê-lo adequadamente,
mostrando para o outro que eu sou um rival, ou odiando o meu rival, né? Eu vou odiar lá fora, eu vou tentar a punição e a lei lá fora, eu vou rivalidar fora. Né? Chegamos ao final, você acredita? A gente não falou nada, assim, a gente pegou a pontinha do iceberg e falou um pouquinho. A Val vai ter que voltar. Sempre bom receber a Val e eu gosto muito de ouvir a Val falar assim, carapuça sério, gente, vocês não têm noção. É carapuça atrás de carapuça. A gente se coloca como humano aí, né? É verdade. Sabendo que eu estou dentro desse contexto e se eu posso falar com uma propriedade, porque além de viver isso no setting analítico com os meus analisandos, eu também vivo na minha vida. Sim. Então, só a experiência que nos torna alguém sabedor, né? Então, vamos usar da nossa experiência, as mães que têm os filhos com esse transtorno ou os transtornos associados, porque também pode aparecer o TDAH associado ali, vamos observar esse filho, essa questão com carinho e amor e buscar ajuda. E amor a si mesmo também, pelas nossas limitações. Val, deixe seus contatos, quem quiser conversar um pouquinho mais com você sobre esses outros assuntos. Tá bom, muito obrigada pela oportunidade. O celular é 942-97-7557. Meu Facebook é Valquíria Cataldo, Insta é Psicoval. @psicoval. É Val com W. É o uau. Não é Val, é o uau. É isso aí, gente. Val, muito obrigada, viu? Mais uma vez por ter vindo aqui, conversar conosco. Vai retornar em breve, se Deus quiser. Isso aí. Agradeço, Li, vocês sempre muito acolhedoras e carinhosas, com todos os temas relacionados ao humano. Obrigada, Val. Muito obrigada. E é isso, Ali. É isso aí, Papo com Elas fica por aqui. Amanhã a gente volta. Fica ligado nas nossas redes para ver as notícias, para ver os vídeos e também para ver os nossos convidados da semana. Não é isso, Lu? É isso aí. Então, um beijão e até mais. Tinha muito mais coisa. Tinha mais?